Salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 2 da manhã, bom dia, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Essa frase, como é que ela te pega? Lá ele, é amanhã. É amanhã. É isso. Te convido nesse momento para uma resenha, né? Vamos falar sobre essa decisão, destacar algumas visões aqui, até do lado de lá, né? Tava vendo algumas postagens, quero debater aqui com vocês uma fala do Hugo Souza ali no vestiário, pré-jogo, né? Aquele momento ali que a galera, vamos, eu vou passar por cima dos caras, é isso, estão pensando o quê? O entendimento também da comissão técnica do Corinthians em relação à partida de amanhã, e o Zinho e também a galera lá da Placar TV de São Paulo, falando sobre os dois times e os seus jogadores. Vasco ou Corinthians? Quem tem mais jogadores que podem decidir a partida? E aí tem uma jornalista palmeirense que bate na mesa, mas o Vasco tem esse, família vascaína. Então, nesse sabadão, esse vídeo vai sair às 7 da manhã, chega aí. Eu não sei se eu estou te ajudando, se eu estou te atrapalhando, né? Tem um amigo agora de Portugal que ele falou: Tiagão, eu tô com você, irmão, eu também tô supersticioso, eu tô com a mesma camisa, eu vou trabalhar com a camisa, eu vou tomar banho com a camisa. Eu falei, caraca. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, que loucura é essa? Ai, família, mas chega aí, vem pra essa resenha aqui com o Tiagão. Ai, vamos que vamos. Mas antes, dá aquela força, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E não esquece também da parceria aqui, uma outra forma de ajudar o nosso trabalho, de ajudar o nosso canal, a parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza. Tiagão, dê uma olhada aqui nos produtos que você separou. Não gostei. Nesse momento, não é a hora de comprar uma camisa do Vascão, um boné, um suplemento. O tênis não é o meu estilo. Mas você vai comprar no Mercado Livre, você vai comprar na Shopee, você vai comprar no Netshoes, você vai comprar no Magazine Luiza, sem pagar R$1 a mais. Você vai comprar, você já vai comprar, só clica aqui no nosso link. É exatamente isso. E aí eu vou lá e compro minha televisão, compro o meu tênis do meu gosto, compro uma outra camisa, compro uma garrafa, compro um fogão, compro uma geladeira. Eu vou estar te ajudando só pelo simples fato de ter clicado no seu link e na barra de pesquisa e lá e o meu produto. É isso, Tiagão? Calvo 22. Careca. Vai ficar careca? Exatamente isso. Exatamente isso, família. É uma outra forma de estar ajudando aqui o nosso canal Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha e eu já vou passar aqui os cortes para vocês, do Zinho, da galera lá da Placar TV, falando sobre essa decisão. Aí o Tiagão volta aqui para a gente trocar aquela ideia e falar também sobre a preparação do Vasco para essa decisão de amanhã. Se liga só. Se restringindo a Copa do Brasil, Vasco perdendo muito pouco, só perdeu uma vez, e o Corinthians invicto ainda na competição, tendo vencido todas as partidas fora de casa. A gente pode tirar o quê? De previsão para domingo. Nada. Muda tudo. Vovozinho, chama asterísticos. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Nada. Que pode dar tudo legal, o contrário. Números, estatística. Assim, cara, eu achava o Corinthians favoritaço jogando em casa e o Vasco foi melhor. Poderia ter vencido, se tivesse que ter um vitorioso, assim, essa coisa da... se a justiça seria o Vasco ganhar. Cara, não ganhou. Teve a sua chance, jogou melhor e não ganhou. Então, assim, acho que fica muito em aberto. Esses números são legais, né, pra gente aqui avaliar, discutir, mas o que me mostra é o seguinte: ambas as equipes, quando jogam fora de casa, que o adversário tem que sair pro jogo, tem que tomar a iniciativa, ambas as equipes. Eu estou falando que o Vasco, quando joga fora de casa, é assim, e o Corinthians da mesma forma. Eles se sentem mais confortáveis, os jogadores e o sistema de jogo e de repente até a pressão de você ter que em casa é o favorito, propor o jogo e tem que atacar e tem que furar a retranca do adversário. Ambas as equipes têm dificuldade. Então, assim, o Vasco teve essa possibilidade fora de casa contra o Corinthians,
O Corinthians não faz um jogo bom porque não conseguiu criar ofensivamente. O Vasco bloqueou e marcou muito bem, se organizou, o Diniz falou isso. Foi muito bom o jogo defensivo do Vasco, com uma transição ofensiva boa que proporcionou para o Vasco algumas possibilidades de ganhar o jogo. É assim que o Vasco se sente melhor e o próprio Corinthians. Então agora muda. O Vasco tem, para mim, a grande vantagem jogar ao lado dessa torcida espetacular, maravilhosa, fiel e que lota. Fiel é a do Corinthians, né? Gaviões da Fiel. Mas a torcida do Vasco também é uma torcida que participa e que é muito fiel ao time e acredita e empurra. Isso é a grande vantagem para o Vasco no jogo de domingo. Jogar no Maracanã lotadíssimo, com essa torcida apaixonante, querendo comemorar um título nacional depois de tanto tempo, e isso pode motivar muito o time. Agora, olhando para os números e a estatística, o Vasco tem tido dificuldade, perdeu jogos importantíssimos e fundamentais do Campeonato Brasileiro dentro de São Januário, e para times com condições piores que a do Vasco. É só lembrar o jogo contra o Juventude, tomou um sacode em casa, o Vasco poderia ter alcançado coisas melhores via Brasileirão, e isso não ocorreu por perder pontos dentro de casa, porque o Vasco tem que propor o jogo, o Vasco tem que tomar a iniciativa. Acho que o Dorival vai utilizar isso, agora eles que têm que sair para o jogo. Vai surgir os espaços, vai montar uma estratégia para explorar esses contra-ataques. O Corinthians foi bem assim contra o Cruzeiro, principalmente fora de casa, por isso venceu o jogo no Mineirão. Então, por isso fica muito em aberto esse jogo, e esses números só me comprovam isso. As dificuldades que eles têm quando são mandantes e têm que propor o jogo. Porque falta um pouquinho, sim, de qualidade, falta um pouquinho mais de capacidade de organização ofensiva de furar uma marcação adversária. Quem tem mais jogadores que podem fazer diferença numa final? Corinthians ou Vasco? Corinthians. Posso responder pra você. O Corinthians tem o Garro. O Vasco tem o Coutinho. O Corinthians tem o Yuri. O Vasco tem o Ryan. O Corinthians tem o Memphis. O Memphis é um puta do jogador. Uma puta preguiça, mas é um puta decisivo, jogador. né? Decisivo. O tal do Gomes arrebentou com o Corinthians. Não, sei, mas aí você você vai ficar falando um por um aí. Não, mas você tá me respondendo, você tá me perguntando, eu tô te respondendo. O Corinthians tem falhas gravíssimas no meio-campo. O Vasco da Gama tem falhas gravíssimas no meio-campo. A defesa do Vasco da Gama é uma peneira na maior parte do tempo. Vocês acabaram de falar aí, pô. O Corinthians tem mais jogadores que podem decidir o jogo, mas pra mim o Vasco tem o cara que hoje mais desequilibra, que é o Ryan. Que cede um negócio, tá? O Vasco da Gama tem um cara que entra e quando entra faz gol, que é o artilheiro do Vasco. Verrete. Verdade. E o Corinthians não tem nada. Quem que o Corinthians tem no banco? Não tem banco. O Corinthians tem um bom time se você pegar ali de 1 a 11, tá? Mas banco o Corinthians não tem. Quem que o Corinthians tem no banco, gente? Eu olhei o banco do Corinthians agora aí naquela formação do Cruzeiro. Não é ruim, não. É isso. Tá aí o mala sem alça do Zinho, né, em relação, falando sobre essa decisão. E é isso, cara. Eu espero muito isso, né? Na verdade, né? O ambiente, a energia, a festa, cara, o pensamento positivo. Claro, eu entendo que do lado de lá também o torcedor tá confiante, os jogadores, mas é o nosso momento, né? É o nosso dia, tem que ser o nosso dia, tem que ser a nossa conquista. Depois de tanto tempo, a gente chega numa decisão e com condição de ganhar. Então, eu entendo que, poxa, nada, nem ninguém pode tirar isso da gente, né? A família vai ser maravilhoso, vai ser lindo demais para quem vai estar no Maracanã, para quem vai estar fora do país, para quem vai estar aqui nesse Brasilzão de meu Deus. A gente vai dar um jeito de tremer a terra. O vascaíno vai tremer a terra no domingo conquistando a Copa do Brasil. A gente merece festejar. Vai ser uma loucura. Vai ser um monte de Lloyd Augusto pela rua aí, 22, é isso. Vai ser desse jeito. Tem uma galera aí falando que vai me imitar, né? Quero só ver se vocês vão cumprir, hein? Falando que também vai passar zero, a navalha. Quero ver. Mas em relação, assim, família, já pegando o gancho ali dos jogadores, né, que podem decidir essa partida, e também a visão tática do Zinho, cara, eu discordo, eu não sei a visão de vocês, tá? Sobre essa ideia de todo mundo, assim, principalmente da mídia paulista, em falar, mas o Vasco vai ter que vir pra frente, o Vasco vai ter que atacar, o Vasco é isso, o Vasco é aquilo, quem vai ter o, né? E o Corinthians vai buscar os contra-ataques. Cara, isso é totalmente diferente. Tem uma galera que comenta futebol e eu acho que, sei lá, mané, é um comentário padrão, parece que não pensa na hora de falar. Porque, por exemplo, você pega o Corinthians, vai jogar lá contra o Cruzeiro, vai jogar recuado, buscando os contra-ataques, certo? Até porque tem um segundo jogo, não é isso? Né? Agora, afinal, é o último jogo.
tem essa necessidade toda de achar que o Vasco vai para dentro, vai, né, linha alta, tem essa necessidade? Não tem, pô. Eu sempre cito aqui para vocês, e foi os exemplos que eu tirei para essa Copa do Brasil, para esses jogos contra o Fluminense e para os jogos contra o Corinthians, que foi o equilíbrio do Vasco. Nos jogos contra o Cruzeiro, não foi? Falei isso aqui, que o Vasco venceu por 2-0, e o próprio Fluminense. No Brasileirão, 2-0 também, e dá para tirar esse jogo também da Copa do Brasil, que o Vasco venceu, e o outro jogo também, tá? Eu tava vendo a comentarista da Sport TV falar sobre isso, e é uma realidade. Eu coloquei esse corte aqui, não foi? Ela fala, poxa, o Vasco estava com a vantagem, 1-0, né, que a gente conquistou, 2-1, a vantagem do empate, e mesmo assim o Vasco conseguiu pressionar, teve mais o controle do jogo, criou as melhores chances e conseguiu ser equilibrado. O gol do Fluminense saiu num erro, né, do PH, uma bola simples de ser cortada e ele bota para dentro do gol. E verdade, né, o lance começa num erro da arbitragem, lateral era do Vasco. Então, essa ideia, né, que eles pegam do dinizismo, ele vai para dentro, não é assim, não precisa ser assim, na verdade. E aí, só para complementar e pegando o gancho aí da galera que citou o Ryan, o Memphis, Coutinho, Garro, né, e eu espero muito do Coutinho nesse jogo, o Andrés Gomes está entregando, eu espero que o Coutinho possa, né, ajudar o Ryan, que ele possa ajudar o Andrés Gomes com um passe de qualidade, pausando o jogo, respirando, botando, né, a bola, o passe na condição para esses caras ganharem em velocidade. O Coutinho tem que fazer isso, né, no jogo de amanhã, família. Mas eu quero passar aqui para vocês, e assim, não tem nada de buscar motivação nisso, porque a gente sabe que isso acontece em todo lugar. Na verdade, ele não falou nada demais. Quando o Vasco ganha, a gente vê, né, os bastidores, a energia é essa, as falas são essas, vamos passar por cima, vamos deixar os caras respirarem, não sei o que. Então, tô mostrando aí para vocês, né, que o Hugo Souza falou que eles, né, teriam que passar por cima, vamos passar por cima dos jogadores do Vasco na Neoquímica Arena, se eles estão achando que vai ser fácil, né? E a gente não viu, né, essa postura do Corinthians dentro de campo. E aí eu tô mostrando uma outra resenha aí que é da Itatiaia, que cobre o Corinthians, né, falando que internamente eles têm o entendimento que o Corinthians foi muito mal, que tem que aumentar o nível, tem que ter mais pegada, mais intensidade, né, ganhar as divididas. E segundo eles, né, o que atrapalhou nesse sentido foi a questão do cartão, né? Porque muitos jogadores poderiam ter tomado ali o cartão e ficado de fora dessa partida de amanhã, essa decisão contra o Vasco. O Cicinho, né, falou sobre isso aí, eu coloquei esse corte ontem, né? Cara, eu não acredito muito nisso não acredito, mas se é o entendimento deles, vamos ver no jogo de amanhã. Eu só acho, família, né, até pegando esse gancho aí da comparação dos atletas, entendo que o Ryan está numa condição física, o próprio Andrés Gomes, me parece que tanto o Yuri Alberto e o Memphis estão jogando no sacrifício, não estão 100%, e assim, até uma dúvida que eu tenho em relação ao jogo, né, se de fato o Dorival não vai promover nenhuma mudança nesse sentido, porque o Dorival, ele veio aqui em São Januário, no segundo turno, ganhar do Vasco, com muita intensidade, com muita velocidade, muita pegada o tempo todo, não deixando o Vasco respirar. E aí a gente tem um entendimento que com o Depay, que não jogou, né, foi o Guinegão, o moleque é novo, mais disposição, para pressionar zagueiro, para atacar a última linha. Com o Depay, com o Garro e com o Yuri Alberto, eles não vão conseguir fazer isso. Essa pressão, essa velocidade, porque com certeza no decorrer da partida eles vão sair. Pode chegar no momento de decisão e você não ter ali os jogadores com mais talento, com mais experiência, então eles não vão conseguir manter esse nível de intensidade. Então por isso até acho que o Corinthians vai fazer alguns ajustes. Só que é isso, família, o Vasco de 3 partidas na Copa do Brasil, apesar dos resultados, né, uma vitória, um empate e uma derrota, o Vasco conseguiu ser melhor que o seu adversário. Então a nossa confiança é nisso, mesmo entendendo que é um jogo difícil, que é um jogo complicado. E o Vasco também tem. Então, com certeza, o Dorival vai fazer alguns ajustes e eu tenho certeza que o Diniz vai trabalhar muito a parte tática, coragem, Maracanã lotado, nosso mando de campo, nesse confronto, a nossa casa. Então, a gente tem que se valer disso tudo aí, família vascaína. Agora, o meu ponto, quem decide aqui, quem decide ali. Eu acredito muito nos jogadores do Vasco, que eles não vão deixar escapar essa oportunidade. É a nossa grande chance, tá? É a nossa grande chance. E eu acredito muito nisso, eu estou muito esperançoso. É um sentimento, estava até falando com um amigo agora, respondendo ele, é até estranho assim, cara, o sentimento que eu tenho que a gente vai ganhar isso. Vai ganhar, a gente tem que ganhar. Só que eu entendo, família, que uma decisão, a gente, como o Corinthians falou aqui, que tem que dividir, que tem que
né, lutar, que tem que ter mais intensidade, eu acredito que num segundo jogo, num último jogo, você não precisa cobrar isso dos jogadores. Tu vai cobrar intensidade, tu vai cobrar vontade, porque eu sei que no mundo do futebol a gente tem essa ideia do dinheiro, caiu na conta, e os caras, né, o Vasco passou por isso no Campeonato Brasileiro, uma coisa muito estranha, mas é uma decisão. O Corinthians também passou, né? Mas é uma decisão. Muitos jogadores do Vasco têm a possibilidade de ganhar o seu primeiro título nacional, uma Copa do Brasil. Olha a importância, olha o peso que isso tem, porque o jogador, ele também fica mais valorizado, né, conquistando. Tem uma Copa do Brasil ali na carcaça dele. Então, motivação, comprometimento, intensidade, cara, isso não passa, assim, do torcedor, da comissão técnica, do presidente cobrar. É uma motivação interna, né, que o atleta tem que ter. Ele tem que ter isso com ele. Né? Ele sonha desde criança, adolescente, e passou por todas essas dificuldades para chegar aqui. Pô, ninguém precisa motivar ele, não. A motivação é dele, de entrar lá, ganhar as divididas, passar por cima do adversário e conquistar o título. É isso. Agora, é uma questão que pesa isso aqui. Pesa isso aqui. É o mental. É o mental. Eu acredito que numa decisão é isso. E o Diniz vem trabalhando muito bem o mental do Vasco. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Vem trabalhando bem porque não está faltando coragem. Assim, eu tenho 34 anos. Minha última final a nível nacional, comentei com vocês, eu tinha 19. Mas eu lembro muito bem daquela final, Vasco com vários jogadores cascudos, né? Alec Gol, Éder Luiz, Diego Souza, Fernando Praz, Felipe, Eduardo Costa. O Vasco tinha uma galera ali com uma certa experiência, né? A galera rodada, com conquistas, né, na carcaça. Esse time do Vasco tem uma galera que não conquistou. E tem, né, Thiago Mendes, o Coutinho, acho que o Verratti também busca o primeiro título dele. Mas é uma questão mental, assim, na minha opinião. E o Diniz vai tirar desse time. E eu espero que ele... Né, eu sei que eu tô falando muito disso aqui, porque é um cara que eu gosto, né, família? Eu acho que a torcida do Vasco, de um modo geral, gosta. Tem um hater aí que parou de aparecer aqui, porque eu falei com ele, né? Que eu fui lá no perfil dele, e ele gravando vídeo de videogame, mostrando, né, como faz o uniforme do rival. O novo uniforme do rival. Faça-me o favor. E o cara me critica aqui quando eu falo do PH, que eu sou Nutella, var mongol. Faça-me o favor, né? Pelo amor de Deus. Aí ele parou de aparecer aqui porque eu falei isso. Mas ele, né? PH isso, PH aquilo, cara. PH foi eleito o melhor lateral do Brasil, chegou na seleção e é um cara muito importante para esse Vasco. Pela força, pela dinâmica, por aparecer na frente, por marcar bem. Então precisa estar com esse mental forte, confiante. Sei que não é fácil, mano. Eu sei que não é fácil. Mas como ele mesmo disse, trabalhou muito para chegar nesse momento. E para deixar o nervosismo tomar conta e ficar remoendo isso depois. Confiança para jogar, pô. Arrisca, tenta. Mostra o seu potencial, dá tapa na frente, arranca, né, pelo meio ali como você gostava de arrancar, que você não tá fazendo isso. Medo de errar, né? Eu sei que não é fácil. Eu não tô falando aqui que é fácil porque numa decisão errar, você pode botar tudo a perder. Tô falando isso. Não tô falando que é fácil. Mas a gente precisa de um pouco mais do PH. Assim como do Felipe Coutinho nessa decisão. E eu acredito que o Vasco tem as peças. O Vasco tem as peças, vai ter a torcida, vai ter o apoio, vai ter o pensamento positivo. Tem que lembrar de tudo que a gente passou nessa competição para conquistar, família. Eu entendo que o Vasco, poxa, tem que conquistar esse título e, poxa, com uma grande atuação. Uma grande atuação. A gente coroar bem aí esse ano de 2025 com esse título, aí você esquece tudo que você passou, né? Terminar o ano de 2025 campeão da Copa do Brasil, sem palavras. É isso. Tu fica sem palavras. 77 milhões aí, vaga na Libertadores, tirar essa urucubaca, uma virada de chave, mais tranquilidade para o presidente trabalhar, né? Coisa que aconteceu com outros gestores aqui no Brasil e que o projeto seguiu, né? O nosso rival, o Palmeiras, conseguiram conquistar nesse período ali de dificuldade, trabalho e tudo mais. Poxa, isso já aconteceu com um, com o outro. Tem que acontecer com o Pedrinho, tem que acontecer com a gente. Eu acho que é um cara que é muito merecedor dessa conquista, assim como todo vascaíno desse mundo de meu Deus, família. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.